E dia 8 de dezembro é o Dia Nacional da Família, né? E em virtude aí da data, vai acontecer na Câmara dos Deputados amanhã uma manifestação em respeito aos mais velhos. O tema é exatamente esse: respeite os mais velhos, para conscientizar as famílias sobre a valorização da pessoa idosa. Nós vamos conversar agora com o deputado Vitor Paulo, que é o presidente da Frente Parlamentar do Idoso, ele é do PRB Fluminense. Deputado, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Luiz Inês, é um prazer, é todo meu estar falando com você e com todos os ouvintes. E o deputado Vitor Paulo também é radialista, é jornalista político, né, deputado? Verdade. Então está acostumado a falar em rádio, né? Está em casa. Me sinto em casa. Por mais que pessoa da sua competência e toda a sua equipe, é muito mais fácil. Muito obrigada. Deputado, vamos falar então um pouquinho a respeito dessa iniciativa, né, desse ato em valorização aí dos idosos com o tema Respeite os Mais Velhos. Por que a escolha desse tema? Olha, Luísa, isso foi uma inspiração, se podemos dizer isso, porque eu tenho lutado, tenho trabalhado muito em relação a isso, para que todos nós brasileiros, para que a família assuma esse compromisso, sabe, para que possa trazer as pessoas mais velhas esse envelhecimento digno, um pouco mais digno em relação a isso. Pessoas que viveram tantos anos, pessoas que, sabe, que cuidaram dos filhos, dos netos, que ajudaram o Brasil, que hoje está, sabe, seja na área urbana, na área rural. Então essas pessoas, muito mais mulheres, naturalmente, elas precisam, agora com mais de 60 anos, ter dignidade. Então é isso que a Constituição Federal garante a todos os brasileiros, naturalmente. Mas aos mais velhos, as pessoas com mais de 60 anos, nós trouxemos e foi aprovado por esta Casa o Estatuto do Idoso. Então, são esses direitos que o Estatuto prevê, que a Constituição Federal ela deixou claro que os direitos de todas as pessoas, a educação, a trabalho, a previdência, a dignidade, a liberdade, respeito à dignidade, claro que a Constituição traz isso. Mas o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, ela vem exatamente, sabe, trazer isso, que seja um dever do Estado, do cidadão e das famílias, principalmente. Pasme, Luísa, que a violência com os idosos, a grande maioria acontece dentro de casa. Isso é muito triste. Essa violência acontece dos filhos para com os mais velhos, dos netos, sabe? Então isso é muito triste. Então esse tema, respeito os mais velhos, foi uma aspiração que eu tive, porque eu fui criado por eu chamo de velha porque eu podia chamar, porque é minha avó, né? Uhum. Eu fui criado, minha mãe, trabalhando desde cedo, eu nasci na cidade, sou de Niterói, vim uma família muito simples, da roça, como todo brasileiro saiu da roça para a cidade, né? Minha família é do Valão do Barro, um distrito de São Sebastião do Alto, muito pequeno. Minha família foi para a cidade trabalhar, eu fui criado pela minha avó. Eu chamava de mãe outra. Uhum. Mãe outra? Mãe outra. Porque nós vivíamos na mesma casa, minha mãe e ela, né? Uhum. E como ela me criava, então eu chamava mãe, aí eu olhava, oi, eu falava, não, ela não é outra. Aquilo de, não, né, a senhora não é outra, sempre é outra. Aí eu chamava, não, então é mãe outra. Uhum. E minha avó sempre me ensinou, Luísa, você tem que respeitar os mais velhos. Isso eu aprendi desde pequeno. Entrar na condução, dar lugar aos mais velhos, dar benção aos mais velhos. Isso eu ensinei aos meus filhos, que eu tenho 3 filhos que até hoje me dão benção. Eu não cheguei ainda aos 60 anos, mas eu espero chegar. Mas meus filhos são tratados dessa natureza. Então isso, esse resgate da dignidade, do valor, do respeito, para que as pessoas que têm ruga, você dá benção, beijar aquela mão com ruga, sabe? Você beijar aquele rosto com ruga, sabe? Você beijar. Isso tem que ser resgatado, Luísa. E a família, que tem que começar na família, depois na escola, enfim. E isso se estende a toda a sociedade. Então isso é um tema que para mim mexe muito comigo e quero que isso também venha mexer com as famílias brasileiras. Eu costumo dizer que quando todos tiverem educação, né, deputado Vitor Paulo, não vai precisar ter escrito no assento no ônibus, no metrô, assento reservado para idoso e deficiente, porque vai ser uma coisa automática, né? Exatamente. Essa atitude de proteção, né, deveria ser automática e espontânea, não precisava ter uma placa dizendo, quer dizer, a partir do momento, e antigamente era assim, diga-se de passagem, né? É verdade. Você via uma pessoa mais velha, você levantava automaticamente. Os homens cediam lugares automaticamente, né? É verdade.
E hoje em dia está essa dificuldade de se respeitar o direito do idoso. E aí eu pergunto ao senhor, em termos de lei de proteção ao idoso, nós estamos bem, não é? Muito bem. O Brasil, Luísa, tem a expectativa de vida hoje que atingiu a 74,8 anos, né, em 2011, segundo os dados do IBGE. E tem aproximadamente 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, o Brasil tem as melhores leis do mundo. A legislação brasileira é uma das melhores do mundo. E é uma referência em todos os lugares. Vejamos pela lei eleitoral, é uma referência também. O Código Penal está sendo revisado, o Código Civil foi revisado há pouco tempo. E o Estatuto do Idoso não é diferente. É uma lei muito bem fundamentada, muito bem elaborada e aprovada por esta casa, né, em 2003. Agora, o problema no Brasil, o Luiz Inês, não é o Estatuto, ele é claro. O problema é a aplicabilidade da lei. Esse que é o maior problema nosso. É aplicar a lei. Saber que ela tem que ser aplicada. Ela foi feita para ser aplicada. E compete a nós, desse parlamento, compete a cobrar do Poder Executivo que venha dar garantia que o Estado é um dos. O pilar é a sociedade, o Estado e a família. O pilar do Código Civil, a base do Código Civil, fundamentalmente, é que quem tem que dar dignidade, quem tem que dar direito e preservar o direito desse idoso é a família, o Estado. Então, nós temos que cobrar do Estado isso, através das políticas públicas voltadas para isso, na área de educação, do trabalho, da saúde para o idoso. Veja que os idosos não têm, infelizmente, tem a lei que prevê preferência para assento, como você mesmo disse, preferência para fila, preferência para aquilo outro, mas isso não é suficiente. Você dá preferência. Não é só isso. É você ter políticas públicas positivas, políticas afirmativas desse tipo, para que as pessoas que chegaram a essa idade, que ela tenha saúde diferenciada, que ela tenha um tratamento diferenciado, que ela chegue tão pouco aposentado, pensionista. Diferenciado, respeitoso, né? Porque atualmente a gente vê um diferenciado da grosseria. Exatamente, né? Você tem ideia? De ignorar. Exatamente, Luiz, nós lembramos, a minha geração, a nossa geração, o transporte público, o trem na época era muito comum, o metrô muito depois, e os ônibus, os motoristas naquela época paravam para os idosos e, além do mais, desciam do ônibus, você lembra disso? Para ajudar, se não tivesse ninguém, para subir esse idoso, aquela escada, para ajudar uma gestante. Hoje, além de não parar, quando para, arranca com o ônibus, discute, sabe, velho, sabe como se a pessoa chegasse a dar que o fumo fosse um problema. Hoje em dia as pessoas, você pode ver pelas mulheres, homens também, quer chegar a 60 anos, não quer chamar de... Eu tenho uma pessoa da minha família que é muito engraçada, Luísa, que já tem neto, né? E quando o neto chama de vó, fala, vó não, tia, pô. Que é isso? Acabei de virar avó, tô feliz da vida, deputado. Não, hoje as pessoas não têm mais aquele prazer de chegar à melhor idade, né? Porque é excluída, né? É diferenciada, é destratada, e não pode, Luísa. É verdade. Sabe, as pessoas têm que ter respeito, elas têm que ter prazer em tirar a sua carteira de identidade, agora requerer o seu direito, ter 60 anos. Sabe, tudo isso, esse o objetivo desse ato de apoio aos idosos. Então nós vamos ter a Secretaria Estadual do Idoso do Distrito Federal, a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da Presidência Social, enfim, a sociedade, o parlamento, a sociedade, para todos nós darmos as mãos, porque daqui a pouco tempo, Luísa, pasme, a segunda ONU, o Brasil em 2025, terá mais de 50 pessoas, olha só, daqui a 50, há pouco tempo, né? Nós vamos ter mais de 50 pessoas a partir de 60 anos no grupo de 100. Então, olha coisa boa que vai acontecer. Então, nós temos que estar todos de mãos dadas para abraçar essas pessoas, comemorar as pessoas, isso, e o Estado fazer a sua parte com leis afirmativas, o Parlamento fazer a sua parte, a sociedade fazer a sua parte. Deputado, deixa eu lhe pedir um favor. Por favor. Vem aí o Nacional Informa, que é o noticiário em rede para todo o Brasil. A gente pode ligar para o senhor de novo daqui a 3 minutinhos para a gente completar a nossa conversa? Com o maior prazer. Então aí a gente fala mais um pouquinho já, tá bom? Muito obrigado, Luiz Inês. Até já. Até já. E nós voltamos aqui no Cotidiano a conversar com o deputado federal Vitor Paulo, do PRB Fluminense, presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso, que promove amanhã
um movimento de valorização da pessoa idosa, né? Na Câmara dos Deputados, a partir das 15 horas, no hall da taquigrafia, no anexo 2. E nós estamos aqui conversando com ele sobre alguns detalhes, como essa valorização do idoso, né? Deputado, até recebemos aqui uma ligação do seu Raimundo Benedito Machado, da M Norte. O seu Raimundo já é idoso, se não me engano, ele tem quase 72 anos. E ele falou, a sugestão dele é para a gente fazer campanha nos ônibus para respeitar os idosos, que nem existe no metrô. O que o senhor acha? Excelente ideia, senhor Raimundo Benedito, excelente ideia. É isso, esse é o nosso objetivo dessa frente parlamentar. Fazer uma campanha intensa de valorização, de educação da sociedade. No metrô, no ônibus, no trem, nos aviões, enfim, nos táxis, em todos os veículos de comunicação, nas redes sociais. Esse é um dos grandes desafios nossos para 2013. Sabe, Luísa, complementando o que disse o senhor Raimundo, tem alguns pontos importantes, Luísa, ouvintes, senhor Raimundo, que nós temos que debruçar, que eu digo é nos debruçar com força, não debruçar de acomodar. É que o povo brasileiro precisa conhecer os limites desses direitos, dessa realidade. Isso é importante, que às vezes a pessoa olha o idoso, mas não sabe dos direitos, desses limites que tem o idoso, da fragilidade, muitos deles, como o senhor Raimundo, certamente com 80 anos, é um homem lúcido, sabe, independente, que eu acredito que seja, é um homem que tem, que pensa nesse futuro, mas quantas pessoas que chegam a 80, 90 anos, 70, que infelizmente estão doentes, e o índice dessa fragilidade, escuta pouco, ouve pouco, ouve pouco, enxerga pouco, tem dificuldade, muitos deles chegam a 80, 90 anos nessa situação. Então, a partir de 60, tem que olhar para esse idoso diferente, para que ele possa chegar à longevidade mais ainda, mas com segurança, com firmeza, com tranquilidade. Então, primeiro, é conhecer esse limite. Segundo, Luísa, é assumir esse limite. Sabe, como as heranças históricas de uma sociedade patriarcal que nós tivemos, essa origem escravocrata da nossa que tivemos por quase 400 anos de escravidão. Então, esses mais de 100 anos de liberdade hoje que nós temos, mas deixou traços racistas ainda remanescentes. Então, nós temos que olhar para esses idosos. Luísa, às vezes as pessoas falam assim, mas por que esse idoso, já que tem tanta gente com mais de 60 anos, ele não levanta essa bandeira? Não podemos esquecer, Luísa, que as pessoas que têm mais de 60 anos hoje, né, 60, 70, 80, viveram num regime autoritário, ditatorial, que não tinha liberdade. Hoje, como tem os movimentos sociais, de se expressar, de ir para a rua, discutir, não. Foram mulheres que foram criadas na zona rural para criar, crescer, casar, ter filhos, criar filhos e netos, etc. Há pouco tempo as mulheres começaram a votar. O direito das mulheres, o direito dos homens, um pouco nessa idade, começaram a ser constituídos há muito pouco tempo. A nossa Constituição, por exemplo, cidadã tem 23 anos, então tudo no Brasil é muito recente. Então nós precisamos agora, Luísa, agir para demonstrar, através de política pública eficaz, esse rol de direitos humanos que nós temos que fazer. E reagir por meio de uma educação em direitos humanos, como disse o senhor Raimundo Benedito, através de campanhas educativas. Pois é. Até aproveito para tirar uma dúvida com o senhor. Aqui no Distrito Federal tem essa lei da vaga do idoso, né? E a placa sempre está escrito idoso para maiores de 65 anos, né? Para quem tem 65 anos ou mais. Mas o Estatuto do Idoso considera o idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais. Então, o que é que vale, os 60 ou os 65 anos? Existe exatamente essa coisa de 65 anos que foi editada pelo Estatuto do Idoso. Antes era 65. Então o Estatuto veio regular isso e reduzir para 60 anos em relação a isso. Então, pessoas que têm esses direitos, ela deve ser respeitada a partir de 60 anos. Mas tem alguns direitos ainda de campanhas como essa, que falam 65 anos. A partir de 60 anos, as pessoas têm seus direitos a ser respeitada e a ser considerada uma pessoa idosa em relação a isso. Então, isso deve passar por essa educação. Até nós estamos lutando para que essas coisas venham reduzir, para poder comunicar aos estados, fazer campanha para que possa ser reduzida. E diga-se que é pior, Luísa, nem se for de 60 anos, as pessoas respeitam essas placas. Às vezes eu vou no shopping, ou vou em algum lugar que vejo uma placa do idoso, e fico rodando, procurando vaga.
daqui a pouco para um carro numa vaga do idoso, eu fico parado vendo, sabe? Para ver se aquela pessoa, os jovens, pessoas que não estão nem aí, param e não querem saber em relação a isso. É uma pena. Mas nós não podemos perder a esperança. Né? Exatamente, o que disse o Raimundo. É educar, fazer campanha, o Estado, através das SECONs de todos os estados, do governo federal, fazer campanhas educativas para mudar esse conceito em relação à pessoa idosa no Brasil, que tem uma grande história que nós precisamos lutar para resgatar isso, sabe, Luísa? E eu quero aproveitar a sua audiência, do seu programa, seus ouvintes, a todos, que é um espaço muito importante, que nós precisamos discutir e levar essa política de Estado para pactuar um caminho importante para mudar isso. Agora, deputado, esse ato aí, Respeite os Mais Velhos, vai ser nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, exatamente. Né? No hall da taquigrafia, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, todos estão convidados, todos. Vai ser um momento importante, com participação dos idosos, as pessoas vão participar, vão ter cultura, música, enfim. Vai ter uma série de encenações, coisa importante. Participação no Conselho Nacional dos Idosos, autoridades e a sociedade no modo geral. Todos nós. Você está convidado, a sua audiência, todas as pessoas que estarem aqui amanhã conosco a partir das 15 horas no hall da taquigrafia, anexo 2 da Câmara dos Deputados. Muito bem. Só para a gente terminar, porque eu já tenho outra entrevista que eu tenho que correr atrás aqui, mas o seu Ademar da Zanorte ligou e disse o seguinte, o comentário dele: quem construiu a infraestrutura do Brasil na década de 50 e 60 foram os atuais idosos, né? Exatamente. E também a Ana Maria de Planaltina pergunta por que os centros de convivência não são criados também para idosos. Os idosos ficam sempre na rua. Olha, senhor Ademar, o senhor tem razão. O Brasil tem uma dívida muito grande com as pessoas com mais de 60 anos. Por isso nós temos defendido isso. Dona Ana Maria, eu sou autor de um requerimento que fiz ao Ministério do Desenvolvimento Social, a ministra Campelo, para que os centros de convivência dos idosos sejam ampliados e sejam dados para essas pessoas para que tenham dignidade. É da minha autoria esse requerimento, eu posso depois mandar para a Luiz Inês para a rádio. Se a senhora quiser, dona Ana Maria, seu Ademar, seu Raimundo e os ouvintes, acesse o blog da Câmara, o site da Câmara dos Deputados, que vão ver lá, de minha autoria, esse requerimento ao Ministério do Desenvolvimento Social para que tenham ampliação desse centro de convivência dos idosos. Muito bem. Nós conversamos aqui com o deputado Vitor Paulo, deputado federal do PRB Fluminense, presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Idoso, que veio convidar todo mundo para esse ato amanhã, a partir das 15 horas, no hall da taquigrafia anexo 2 da Câmara dos Deputados, que tem como lema Respeite os Mais Velhos. Deputado, muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado, Luiz, a todos os ouvintes, um ótimo Natal para todos e um feliz 2013. Igualmente. Tchau, tchau. Até logo.